nossos ciclos de estudo. A avaliação dos nossos ciclos de estudo e a avaliação das instituições neste momento no nosso país, através da agência A3ES, assenta também num ponto muito importante, que é o de internacionalização das instituições e dos programas. E para a internacionalização das instituições e dos programas, contam várias coisas, contam desde logo as parcerias existentes com outras instituições de ensino e com empresas internacionais, contam as mobilidades de estudantes, quer inbound, quer outbound, e contam também as mobilidades de docentes, quer inbound, quer outbound. Isto tem a ver com uma formalização do processo, não é? Porque um professor pode sair em mobilidade e não acontecer nada, isto é, chegar a casa, no regresso à sala de aulas, à vida com os colegas, ao trabalho em equipa, e não acontecer absolutamente nada. E, portanto, aquilo que me importa a mim e aquilo que importa ao ISLA é, de alguma maneira, ajudar os seus alunos, mas ajudar também os seus professores a realizar processos de mobilidade que conduzam, efetivamente, a um enriquecimento dos próprios, em primeiro lugar. Porque quando um professor sai em mobilidade, quem ganha em primeiro lugar, quem pode ser transformado, quem pode beneficiar nesse processo é o docente, enquanto ser humano, enquanto cidadão, mas também, claro, enquanto professor, enquanto alguém que vai todos os dias para a frente de uma sala de aulas e tem que trazer coisas novas e mudar e ajudar a mudar e a transformar aqueles que estão à sua frente. E, portanto, do ponto de vista daquilo que interessa, é por causa disso que estamos aqui, para conversar um bocadinho convosco sobre as possibilidades de mobilidade que neste momento temos para os docentes do ISLA em Gaia, e como é que podem fazer e o que é que está disponível para vocês. Eu já tinha comentado com o professor Paulo, agora nas outras sessões que tivemos, que a minha sessão para docentes, e até porque neste momento para o ISLA Gaia a única possibilidade de mobilidade é para a Europa, através do programa Erasmus+, que todos já ouviram falar, mas que começou agora um novo ciclo, que começou agora em 2021 e vai terminar em 2027, e que tem consigo um conjunto de coisas novas. E destas coisas novas eu gostaria de vos falar um bocadinho, assim, de uma maneira muito transversal, primeiro do programa, das suas diferentes key actions. Ele está dividido em 3 grandes setores. Depois falar-vos um bocadinho das prioridades do programa e dos seus objetivos, e depois um bocadinho dos objetivos do programa também para o ensino superior. Durante muitos anos o programa Erasmus era só para o ensino superior, desde o último programa quadro, que passou a ser para todos os níveis de ensino, e portanto há um conjunto de prioridades que ele traz consigo que são específicas para o ensino superior, e falar-vos um bocadinho sobre isso, e depois do que é que têm que fazer e de como é que podem fazer para ir em mobilidade e quais são os benefícios que estão anexos. Antes de começar com isto tudo, eu gostava só de referir que nós estamos todos, em todas as nossas instituições do grupo, num processo de transformação. Eu acho que já se deram conta, estamos a mudar coisas, estamos a reajustar, e uma das situações é que o corpo docente vai passar a ser avaliado de uma maneira efetiva, e dizer-vos que a internacionalização, isto é, os processos e os programas de mobilidade em que os docentes participam, entram e contribuem para, são item de avaliação do desempenho do corpo docente. E, portanto, até do ponto de vista profissional, esta questão é importante, e era importante que pudessem ter em conta e em consideração. Eu não sei se tenho autorização para partilhar. Tenho autorização para partilhar, professor? Tenho, acho que sim. Sim, penso que sim. Está desativado, eu não consigo partilhar. Eu não me importo de não trazer o PowerPoint.
Já combinei inclusive com o professor Paulo que vai ser partilhado por todos, vai ser divulgado por todos os que estiverem interessados, ou por todos mesmo. E, portanto, vou falar-vos um bocadinho, a não ser que o professor Paulo, que entretanto já o recebeu, queira partilhar. Para mim é completamente... Neste momento já pode. Já? Paulo, eu penso que podes dar poderes de co-anfitrião, Já pelo menos. tenho, já tenho sim, partilha, já já tem. tenho partilha, obrigada. Ele está um bocadinho lento aqui deste lado, mas... Já estão a ver a minha tela, certo? Sim, sim. Pronto. E então o programa tem 3 grandes, eles chamam-lhes Key Action 1, Key Action 2 e Key Action 3. A primeira diz respeito à mobilidade e é dentro da Key Action 1 que decorrem todos os processos de mobilidade, desde o pré-escolar até à mobilidade de adultos, passando obviamente pelas mobilidades que a nós mais nos dizem respeito, que é a mobilidade de estudantes para estudos, ou a mobilidade de estudantes para estágios, mas também a mobilidade de docentes. Depois temos uma Key Action 2, e se calhar alguns de vocês já participam em atividades de investigação ou estão a pensar que deviam envolver-se em atividades de investigação. O programa Erasmus+, tem duas grandes ações, a 2 e a 3, que são dedicadas à área de investigação, sendo que algumas delas permitem, efetivamente, que aqueles que ainda não têm experiência possam começar a desenvolver algumas redes e a desenvolver alguns projetos de investigação mais pequeninos, nomeadamente no que diz respeito à ação 2. Temos aqui as parcerias para a cooperação, que são parcerias de pequena escala, normalmente com projetos de investigação financiados a 200, 300 mil euros, e que permitem que 3 parceiros de 3 países diferentes trabalhem sobre determinado tema. Depois as parcerias de excelência, vocês já ouviram falar, os Erasmus Mundos, quer os doutoramentos, quer os mestrados, e também as novas academias de professores e os centros de excelência profissionais, que já requerem um bocadinho mais de experiência, e depois, claro, as parcerias de inovação, essas sim, projetos de investigação financiados acima dos 3 milhões de euros e que já requerem alguma experiência. Mas é dentro do programa Erasmus que estes projetos decorrem. E depois a questão da Key Action 3, que tem a ver com as reformas e com a introdução de novas políticas na Europa e, portanto, projetos conducentes a investigação que permitam criar novas políticas para serem implementadas no espaço europeu. Dizer-vos que isto decorre tudo dentro do programa Erasmus, dizer-vos que a mobilidade, nomeadamente a mobilidade de docentes, quando bem feita, pode ajudar a criar estas redes de trabalho que conduzem depois ao desenvolvimento de projetos de cooperação e de investigação conjuntos e que, portanto, quem está a pensar desenvolver ou começar a trabalhar nesta área, a mobilidade de docentes é um ponto de arranque fundamental para que tal aconteça. E, portanto, ficamos aqui assim, de alguma maneira, com o esquema global daquilo que o programa Erasmus traz para o ensino superior e permite ao ensino superior, quer em termos de mobilidade, quer depois de cooperação e de desenvolvimento de projetos de investigação. Gostava de falar um bocadinho convosco sobre as prioridades do programa para estes 7 anos que agora se iniciam em 2021. E, de alguma maneira, aquilo que acontece é que o programa está completamente em linha com aquilo que são as prioridades da humanidade neste momento. A questão da inclusão e da diversidade, a transformação digital, o ambiente com o clima e a sustentabilidade e a participação na vida ativa, a participação na democracia e a vivência da cidadania de uma forma plena. E gostava de vos abordar um bocadinho este tema com um pedido muito especial. Os senhores professores têm o privilégio de todos os dias ter um conjunto de cidadãos à vossa frente. Infelizmente, no nosso país e na Europa, a vivência da democracia e a vivência da cidadania é cada vez mais limitada, em particular junto das camadas jovens.
Nós podemos ver isso no nosso país pelos níveis de participação nos atos eleitorais. Podemos ver depois uma outra área da vida na sociedade que tem a ver com uma resposta que não vai, na esmagadora maioria das vezes, de encontro àquilo que são os grandes objetivos e os grandes valores da democracia e da democracia europeia e, portanto, dos fundamentos da nossa união conjunta, nomeadamente no que concerne àquilo que nós podemos, infelizmente, hoje assistir na Polónia e na Hungria. E, portanto, deixar-vos aqui um pedido muito especial para que sempre que seja possível, nas vossas aulas, nas vossas matérias, para chamarem a atenção dos vossos alunos para a necessidade de viver a democracia e de a exercer e explicar e fazer muito claro para que percebam e sintam que não existe democracia se eles próprios não a viverem e não a implementarem todos os dias. O programa dá muita força e solicita muito que nos empenhemos todos neste campo, assim também como nas questões do ambiente. E em relação a isso, dar-vos nota de que até as viagens dentro das mobilidades Erasmus, quando são viagens verdes, têm direito a um suporte financeiro adicional. E, portanto, a Comissão está efetivamente empenhada em promover o ambiente, o clima e a sustentabilidade. Dizer-vos que neste momento o programa Erasmus+, vive um tempo que é o tempo do EWP, Erasmus Without Paper, e nestes 7 anos pretende-se que toda a implementação do programa seja feita sem papel e, portanto, através dos meios digitais foram criadas plataformas específicas para estabelecimento de parcerias, para que as mobilidades e toda a documentação que corresponde à mobilidade seja tratada online e não se imprima mais papel. A questão da transformação digital, e aqui uma solicitação muito especial para todos os participantes que se comecem a dar conta e que invistam na sua formação e na aquisição de novas competências ao nível do digital. Nós percebemos desde março de 2020 que a nossa vida efetivamente está muito dependente do digital. Eu achei muita graça em particular porque a minha primeira formação é Sociologia e foi em 1993 e a grande novidade em 1993 na área da Sociologia é que íamos todos deixar de trabalhar fora de casa, íamos passar todos a trabalhar em casa e nessa altura, em 93, a grande perspectiva era essa. Foram precisos muitos anos e uma pandemia para irmos todos trabalhar para casa. E em relação a esta questão, eu gostava de relembrar, nomeadamente, a investigação de uma colega da Universidade de Coimbra, que veio dizer que, efetivamente, em Portugal, as mais prejudicadas com a pandemia foram, em particular, as mulheres, porque as suas competências digitais são inferiores às competências digitais do género masculino. Efetivamente, se nós olharmos para os cursos de formação na área do digital, portanto, tudo o que tem a ver com engenharias informáticas, com informática, a participação feminina é muito reduzida, é muito reduzida em sala de aula, portanto, todos os cursos são esmagadoramente frequentados por indivíduos do género masculino. As mulheres têm muito pouca participação nesta área. Temos que contribuir, temos que animar e temos que incentivar as mulheres a adquirir mais competências e, obviamente, também os homens, mas puxar para que os níveis sejam mais equilibrados. E depois a questão da inclusão e da diversidade, e aqui gostava de dizer que o objetivo do programa não tem só a ver com questões de género, tem fundamentalmente a ver com questões financeiras, também com questões de organização familiar, e só para vos dar um exemplo, o programa introduz neste novo quadro
a mobilidade de doutorandos e, portanto, estudantes de doutoramento ao mesmo nível que a mobilidade de docentes e de staff. O período mínimo para a mobilidade de doutorandos até ao ano passado eram 2 meses para estágios e 3 meses para estudos. Neste momento, um doutorando, que normalmente, como nós sabemos, na nossa realidade, são pessoas que têm família, que têm trabalho e que, portanto, não se podem ausentar do país por estes períodos. O período de mobilidade mínima é exatamente o mesmo que se aplica à mobilidade de um docente. E, portanto, 2 dias de mobilidade física é o mínimo para um estudante de doutoramento. E, portanto, há muitas coisas novas e queria pedir também a vossa colaboração para poderem incentivar os vossos alunos a sair em mobilidade e ajudar o Dr. Paulo neste novo desafio que lhe foi lançado, que é revolucionar a mobilidade também nos estudantes aí no ISLA. As prioridades para o ensino superior vão dentro desta linha, portanto, procurar, por um lado, a questão do digital, promover mobilidades que sejam mobilidades de excelência, implementando novos métodos e novas metodologias nas instituições para que quer o envio, quer o acolhimento de estudantes, mas também de staff, quer seja docente, quer seja administrativo, sejam feitas de forma gratificante para todos e que seja efetivamente corresponda efetivamente a um aumento da formação. Também promover as parcerias entre instituições, e aqui ao nível das parcerias eu gostava de vos lançar um desafio, possivelmente os diretores dos cursos já o fizeram, inclusive é a direção da instituição, eu venho apenas reforçar. Aqueles de vós que tiverem um colega que trabalha noutra universidade, na Irlanda, na República Checa, em Espanha, e que queiram contribuir para aumentarmos as parcerias aí no ISLA, o melhor é falar com os colegas, mandar um e-mail, dizer, olha, dou aqui aulas, os nossos cursos são estes, eu sei que estás aí nessa escola, ou nessa universidade, ou nesse instituto politécnico, vocês também têm estas áreas, nós gostávamos de cooperar, o que é possível fazer, como é que podemos desenvolver uma parceria. O ISLA precisa de alargar as suas parcerias para melhor servir, quer os docentes, portanto, cada um de vocês, quer os estudantes, e para dar novas possibilidades aos estudantes de saírem em mobilidade. E, portanto, o programa tem esta intenção de aumentar de forma qualitativa e quantitativa a cooperação entre instituições de ensino superior, mas isso só vai acontecer se todos nós nos empenharmos. E se o professor Paulo Furtado e eu decidirmos convidar um conjunto de instituições, se vocês, professores, não estiverem efetivamente envolvidos e empenhados e interessados nestas instituições, as parcerias vão ficar só no papel e não vai acontecer nada. Então, para falarmos um bocadinho daquilo que aqui nos traz de uma maneira muito mais direcionada, porque como é que vocês podem sair para a mobilidade, como é que funciona, quais são as regras, como é que é. Portanto, todos os professores podem sair para 2 questões fundamentais, ou para mobilidade docentes, ou para mobilidade para formação. Isto quer dizer o quê? Podem sair do ISLA para ir a outra instituição de ensino, lecionar, ou podem sair do ISLA para ir a outra instituição, aprender com os colegas ou ver com os colegas o que é que eles estão a fazer e como é que eles estão a fazer. Também podem sair para aquilo que nós chamamos de job shadowing. Então, como é que isso funciona? Então, tenho ali uma instituição em Espanha que tem um curso fantástico e eu gostava de ir lá, não são meus parceiros, mas eu gostava de ir lá para os conhecer melhor e para desenvolver uma parceria. E, portanto, temos assim estas grandes 3 áreas para sair, ou para ensinar, ou para aprender, ou para desenvolver contactos com vista ao estabelecimento de parcerias.
Por norma, as mobilidades de staff acontecem por 5 dias. Isto é, uma semana de mobilidade. Quando saem para ensinar, têm que lecionar pelo menos 8 horas. Mas também podem sair por 2 dias, têm é que ter mais 2 dias de viagem. E, portanto, o que acontece são assim as regras principais. Estamos a falar de sair para a Europa, fundamentalmente, para um destino europeu, por norma, instituições de ensino superior, sendo que há um conjunto de instituições que organizam cursos de formação específicos. Por exemplo, eu partilhei ainda ontem, por acaso não partilhei com o professor Paulo, mas vou partilhar um conjunto de cursos que uma instituição europeia cria e promove em vários países europeus para formação, quer de docentes, quer de administrativos, em diferentes áreas. E têm coisas como, por exemplo, como gerir questões de inteligência emocional em sala de aula. Às vezes é bom aprendermos, sairmos para perceber outras coisas. Então, os docentes podem sair entre 3 dias a 2 semanas, 8 horas letivas, mobilidades para missões de ensino, para uma universidade parceira. Podem sair para formação para uma universidade parceira, uma empresa, 3 dias a 2 meses. Podem sair para formação, uma universidade parceira, uma empresa, 3 dias, 2 meses. Documentação que é necessária: cópia do cartão de cidadão, comprovativo de IBAN, acordo de mobilidade, que já vos vou mostrar, e contrato. Isto é um documento que vocês têm que preencher quando saem em mobilidade. Este é um exemplo, é uma coisa muito simples. Basicamente, aquilo que têm que fazer é descrever os objetivos, o que é que vão fazer e o que é que esperam obter com essa mobilidade. Todos os docentes que saem com um contrato no qual está definido exatamente qual é o período e está definido também qual é o montante de bolsa que vão receber. E já vos vou falar um bocadinho sobre isso. Então, a mobilidade de docentes neste momento acontece com base nestas tabelas que estão aqui. São tabelas fixas, não somos nós que determinamos, são os montantes determinados pela Comissão Europeia em articulação com a Agência Nacional Erasmus+, e os valores são fixos para todos. Tem um montante fixo por quilómetro. Isto quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, que se forem para Madrid, tendo em conta a banda de distância, o que vão receber de apoio de viagem são 275 €. Exatamente a mesma coisa, por exemplo, que se forem para Bruxelas. Mas se forem, por exemplo, para um destino mais longe, aquilo que vão receber é o equivalente ao montante atribuído de acordo com a banda de distância. Por norma, a minha experiência diz-me que se vocês organizarem, por exemplo, agora, uma saída para maio, e se conseguirem fechar tudo, sei lá, até fevereiro, conseguem comprar uma viagem a metade do preço. E imaginem, a viagem, a bolsa para viagem são 400 € e vocês conseguem comprar por 280. Eu não tenho nada a ver com o resto do dinheiro, porque se vocês viajarem em primeira classe, eu também não tenho nada a ver com isso. E nesse caso, obviamente, irão pagar mais. Em relação aos montantes per diem, a minha experiência também me diz que não é preciso toda a verba que é atribuída. Esta verba que é atribuída é para os vossos transportes dentro da cidade para onde vão, é para o alojamento e para a alimentação. Por norma, a experiência que eu tenho dos outros colegas é que a bolsa paga tudo e ainda dá para trazer os presentes para a família, que normalmente quem sai gosta de trazer. No regresso têm que fazer o quê? Têm que trazer um comprovativo de estadia, os boarding pass, e têm que preencher um questionário online. Este questionário online é um questionário da Comissão Europeia. Quando vocês saem em mobilidade, são carregados numa plataforma que permite, por exemplo, à Comissão Europeia saber exatamente quantas pessoas é que têm mobilidade em cada momento. No vosso regresso, a plataforma automaticamente
manda-vos um e-mail a pedir para preencherem um questionário. Na prática, como é que isto funciona? Todos vocês que estiverem interessados em sair em mobilidade agora no próximo semestre ou no próximo ano letivo, mandam um e-mail ao professor Paulo Furtado a dizer: eu quero sair em mobilidade. Quais são os destinos que estão disponíveis neste momento? Eu queria ir para a Espanha, há algum? E o professor dar-vos a indicação do que é que existe. A seguir, têm que contactar a instituição e dizer: olha, nós temos uma parceria, eu gostava de ir para aí em mobilidade no mês de fevereiro. É possível? Gostava de ir lecionar nesta área, ou gostava de ir fazer isto, ou ver como é que funciona o curso X, ou conhecer o diretor da faculdade Y e perceber como é que estão organizados. E depois preparar aquele acordo de mobilidade que eu vos disse. Este documento, este por acaso é para teaching, mas também há para training, e depois preparar este documento em concordância com o colega que vos for atribuído como a pessoa que vai ser responsável por vocês durante a mobilidade, tratar das assinaturas e assim que tiverem a confirmação de que estão aceitos na instituição, o professor Paulo diz-me e é preparado o vosso contrato e é paga a bolsa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, se saírem em mobilidade em março, abril do próximo ano, e se conseguirmos fechar o processo em janeiro nós pagamos logo a bolsa. Isto quer dizer que vocês têm todo o tempo para organizar a vossa viagem e organizar as coisas todas de acordo com aquilo que for necessário. Uma vez preparada a mobilidade, aquilo que acontece internamente normalmente acordam com os colegas ou com os estudantes como é que vão fazer. Tenho professores que organizam trabalhos para os estudantes desenvolverem durante o período em que estão fora. Peço desculpa. Portanto, os estudantes sabem exatamente o que é que têm para fazer naquele período e a aula é substituída por isso mesmo. Ninguém deixa de ser pago. Eu peço imensa desculpa, deixem-me só silenciar-me a mim própria um bocadinho, porque... Peço desculpa, as crianças acabaram de chegar. Aquilo que acontece efetivamente é que podemos pagar as bolsas. Por outro lado, a questão das aulas fica justificada com a vossa saída. Quando vocês saem, os recursos humanos também são informados da vossa saída e é pedida a extensão, obviamente, do vosso seguro, aquele pelo qual já estão cobertos durante o tempo letivo. Aí no ISLA, neste caso concreto, nós pedimos a extensão do seguro durante o período de mobilidade em que vocês estão fora. Porquê sair em mobilidade? Eu creio que todos estamos conscientes de que a formação ao longo da vida é cada vez mais uma necessidade. O mundo está numa mudança completamente acelerada, que foi ainda mais acelerada com este processo pandémico que nos estamos a atravessar. Muitos de nós tivemos a oportunidade de aproveitar o último ano para fazer tudo o que havia de formação online, até para não enlouquecermos com tantas horas em casa, mas sair em mobilidade enquanto docente, ir a uma instituição parceira, perceber como é que estão organizados, porque, por exemplo, mesmo quando se sai para ensinar durante 8 horas, há sempre reuniões com outros colegas, há almoços com outros colegas, há sessões de visita às instituições onde estamos, e aquilo que isso produz dentro de nós em mobilidade é uma coisa fantástica, que é a vontade de chegar cá e de mudar tudo, e de fazer novo, e de construir e reconstruir. Eu sei que muitos de vós têm sofrido imenso com as aulas online, que é um desafio gigante conseguir ficar animado, bem disposto, entusiasmado, ter práticas pedagógicas adequadas em frente de um ecrã, quando não se consegue, e muitas vezes eles põem só o seu nome, nem sequer nos dão a ver o rosto, que tudo isto é muito desafiante. A mobilidade de docentes ajuda
a trazer novas pedagogias, novas metodologias, novas ideias para a sala de aula e de alguma maneira também nos renova enquanto humanos e enquanto cidadãos e, portanto, é uma oportunidade fantástica também de melhorarmos o nosso currículo, porque isto da mobilidade entra no nosso currículo, é uma oportunidade fantástica de melhorar o currículo, é uma oportunidade fantástica em alguns casos de desenferrujar outras línguas e às vezes porque só falamos português e porque não praticamos as outras línguas ficam um bocadinho mais enferrujadas. É uma oportunidade fantástica também de nos prepararmos, porque se tudo correr bem, muito em breve vamos ter muitos estudantes Erasmus nas salas de aula do ISLA e, portanto, é uma forma de nos prepararmos para esses novos desafios. E é uma oportunidade também de contribuirmos para que os números de internacionalização do ISLA Gaia possam efetivamente melhorar e, portanto, contribuir para que a avaliação da instituição fique melhor. E é uma oportunidade fantástica de nos vermos envolvidos e de sentirmos que somos parte também deste projeto europeu e possivelmente daquilo que é a maior criação, como muitos já disseram, da União Europeia, que é este programa Erasmus+, que não há ninguém em parte nenhuma no mundo a quem tenha escapado esta informação. Eu deixo também aqui no final do PowerPoint um conjunto de links, um que tem a ver com a informação interna dentro do nosso grupo sobre a mobilidade e, portanto, tem lá tudo aquilo que eu acabei de dizer, de alguma maneira também mais alargado e com mais informações. As candidaturas também podem ser verificadas online e depois o link para a agência Erasmus+, que é a entidade que em Portugal gera o programa, e para a agência executiva da educação, da cultura e do audiovisual, que é quem toma conta desta área. Deixo também os meus contactos, fiquem completamente disponíveis para o que entenderem. E, portanto, se depois desta sessão, se daqui a um mês, quando revirem a apresentação, tiverem alguma questão, por favor disponham. Eu vou interromper o compartilhamento de tela e vou-me colocar à vossa disposição para questões que eventualmente tenham. Só dizer-vos que não há limites para a mobilidade, nós temos muitas bolsas e, portanto, se pretenderem sair todos, será um prazer e um privilégio organizar os vossos processos de mobilidade. Ok. Essa era uma das minhas questões, por acaso. Pois, eu também ia colocar essa questão em nome de um colega que me pediu para colocar essa questão. Se de facto, ou melhor, que tem a ver com esta questão, era especificamente sobre isto. A pergunta era, se eu for este ano letivo em mobilidade, no próximo ano surgir uma oportunidade para ir, eu posso ir ou ficarei no fundo da lista? A pergunta era esta. Bem, eu vou ser muito sincera. Os senhores professores conhecem melhor a realidade diária do ISLA do que eu, não é? Assim como assim, são 600 quilómetros. E, portanto, 300 quilómetros. E, portanto, não conheço o vosso dia-a-dia. Mas eu sei que, infelizmente, nos últimos anos, nós não tivemos mobilidade. E, portanto, o compromisso da Elizabeth Lourenço em relação a todos vós é que nos próximos 3 anos não fica ninguém de fora. E, portanto, a não ser que seja um professor, pronto, que gosta mesmo é de viajar, todos os outros, aqueles que efetivamente quiserem sair para fazer coisas, serão sempre considerados. E se eu tenho um professor que sai em mobilidade durante uma semana para ensinar e chega a uma instituição
e de repente encontram um colega e têm um objetivo de investigação conjunto e começam a escrever um paper, é óbvio que 3 meses depois, se esse professor quiser ir novamente a esse sítio, a essa instituição, eu vou correr mundos e fundos para lhe arranjar uma bolsa, porque isso é importante para o professor, para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e para o desenvolvimento desta instituição que é de todos nós. Mas aquilo que eu vos dizia há pouco, às vezes o mais fácil é começar com pessoas que nós já conhecemos. Todos nós temos um colega que está numa instituição qualquer, todos nós se calhar temos alguém de quem seguimos o trabalho, com quem gostávamos de poder conversar, e portanto é precisamente por aí que devemos começar. E aquilo que acontece neste momento é todos aqueles que saírem para trabalhar e que efetivamente percebermos todos que é uma mais-valia. Se quiserem sair 2, 3 vezes, nós vamos tentar conseguir que essa pessoa tenha financiamento para sair, porque está a contribuir para o crescimento de todos nós. Posso colocar uma questão? Julgo que poderá ser dirigida à professora Elizabeth e ao Paulo também. A professora Elizabeth disse que nós podíamos tentar promover o com colegas que conhecemos noutras universidades no estrangeiro, não é? Se nós não tivermos protocolo ou acordo com essa universidade, nós próprios podemos tentar diligenciar no sentido de esse acordo ser firmado. Sim, a minha sugestão é, imagine, eu tenho uma amiga na Universidade da Corunha, Ok. Nem sequer é da minha área, isto é Sim. hipotético, nem sequer é da minha área, mas é de uma área que eu tenho no ISLA. Ora, o ISLA neste momento precisa de ajuda para dinamizar a área internacional. Se eu tenho um colega lá, e porquê é que eu digo isto? Porque durante muitos anos era fácil fazer acordos Erasmus, porque ninguém os tinha. Agora é muito difícil, porque a maior parte das instituições tem acordos Erasmus com agreements em que têm mais alunos do que aqueles que podem receber e, portanto, a seriação é muito grande. Portanto, é difícil conseguir acordos agora. Por isso é que quando vamos através de pessoas que nós já conhecemos ou que conhecemos por outras coisas. Mais fácil. Pronto, e então a minha sugestão é, aqueles de vós que já têm contactos ou conhecem pessoas noutras instituições, quer seja da sua área ou não, imagine, eu não sei qual é a sua área, mas imagino que é marketing e conhece um colega na Irlanda, mas ele é para recursos humanos. Até pode dar uma palavrinha ao diretor do curso de recursos humanos e dizer, olha, eu tenho este amigo aqui, está aqui nesta universidade e interessa-lhe. Eu posso fazer a ligação, não é? Basicamente aquilo que vos estou a pedir de uma maneira... No limite, nós podemos usar as nossas redes de contactos mesmo para entrar em contactos com pessoas de outras áreas. Claro, é isso que deve ser feito. E é a melhor maneira de fazer isso nesta altura. Mas é a melhor maneira por 2 maneiras. Primeiro está a ajudar e depois está-se a comprometer com esta demanda, o que é ótimo, porque é uma demanda de todos nós. Aqui da minha parte o meu compromisso é, eu vou correr mundos e fundos para que não faltem bolsas. O vosso compromisso é, vão correr mundos e fundos para que não faltem parceiros. Ok. Eu tenho uma questão. Existe um documento, uma lista das instituições ou dos países parceiros com o ISLA, ou ficaria a cargo só da procura por parte do docente? Não, já há um conjunto de parcerias e em relação às parcerias eu peço-lhe depois para ver com o colega Paulo Furtado, está bem? Ele tem já uma lista de parcerias que já existiam há mais tempo, do trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido pela professora Susana. E, portanto, há um conjunto de parcerias que não têm também sido muito exploradas, porque o interesse dos nossos estudantes, infelizmente, em particular nos últimos anos, e também fruto daquilo que foram os últimos anos do ISLA, não foram muito dinamizados, mas existem, estão ativos e podem e devem começar a ser utilizados, porque eles estiveram lá desde sempre e se pudermos dar-lhe uma nova dinâmica, isso seria fantástico. Pronto, mas por outro lado, se calhar, também nunca tivemos muita mobilidade, e estou a ser completamente clara convosco,
Nunca tivemos muita mobilidade, se calhar, porque as parcerias não eram assim tão interessantes para os estudantes, não é? Aquilo que nós temos que procurar também fazer é, de alguma maneira, encontrar parcerias que sejam interessantes para os nossos estudantes. Eu, por exemplo, agora estava aqui a pensar nisto e pensei, até podíamos fazer uma parceria com a Universidade de Vigo, eu não sei se existe ou não, que fica mesmo ali, não é? E, portanto, eu tenho amigos da Universidade de Vigo que vivem no Porto, são espanhóis, vivem no Porto e vão e vêm porque só vão dar aulas 2 vezes por semana ou coisa do género, não é? É assim, pode ser interessante para estudantes que não queiram, isto é, que tenham medo de sair, por exemplo, ou se calhar há parcerias como, por exemplo, sei lá, a Escola de Economia de Varsóvia, ou não sei, não é? Tem a ver com aquilo que vocês também percebem nas vossas áreas, o que é que pode ser mais interessante para os estudantes. É claro que depois, eu não sei se temos aqui algum senhor diretor de curso, eu peço desculpa, mas é assim, aquilo que eu peço aos diretores de curso é, por favor, falem com os vossos docentes e façam um levantamento de instituições que sejam de interesse, mesmo que não conheçam ninguém, façam um levantamento das instituições que sejam de interesse para a vossa área. E depois aquilo que o professor Paulo Furtado vai fazer, e eu estou completamente disponível para o ajudar, ele já sabe, vamos escrever um e-mail a apresentar o ISLA, a apresentar o curso e a dizer que gostávamos de desenvolver parceria. Mas isto é para aquelas instituições onde não conhecemos ninguém, porque quando conhecemos alguém, o melhor é esse contacto pessoal, porque é muito mais fácil e muito mais ágil. Mas essa lista por curso é necessário que seja feita. Parcerias de interesse para este curso. Não quer dizer que as consigamos fazer agora já, nos próximos 6 meses, até porque estamos aqui a entrar num período um bocadinho difícil, que é, se olharmos para a Espanha, os nossos vizinhos aqui ao lado, que são todos muito concertados, e há mais de 20 anos que funcionam assim, eles fecham as parcerias no dia 30 de outubro. E a partir de 30 de outubro, porque o primeiro programa de mobilidade que teve assim uma candidatura, o último dia era no dia 1 de novembro, nesse dia tinha que se enviar a candidatura para Bruxelas. E foi há 20 anos que eles determinaram, enquanto país, que fecham as candidaturas para parcerias, isto é, fecham os processos de parceria, normalmente para o ano letivo seguinte, a 30 de outubro, não é? Portanto, há muitos países que, como estão agora a abrir as candidaturas para os seus estudantes saírem em 22, 23, já não estão a fazer parcerias para 22, 23, o que não quer dizer que não possamos começar os contactos, devemos começar, não quer dizer que os consigamos ativar para o próximo ano letivo, mas aqueles que conseguirmos, fantástico, o que não conseguirmos, vamos trabalhar para abrir o quão breve quanto possível, porque este tem que ser um compromisso de todos. A internacionalização, durante muitos anos, e peço desculpa, senhores professores, era vista como aquela gente maluca que gosta mesmo é de viajar e de receber estrangeiros e de andar a passear o tempo todo. Eu trabalho há 20 e muitos anos nesta área, adoro viajar, adoro conhecer pessoas, adoro receber pessoas, mas a maior experiência que eu tenho é de, por exemplo, estar com um colega sentado à secretária a falar de tudo e de mais alguma coisa e de ter o mundo a arrebentar nas minhas costas e depois de ficar a trabalhar sozinha até às 4 da manhã para fazer o trabalho que não pude fazer porque tive a receber um colega que veio de outro país. Nunca foi fácil. Essa coisa de ser uma gente fantástica, extraordinária, que adora viajar e receber estrangeiros, é verdade, mas o outro trabalho todo é imenso e tem que ser feito por alguém. Os mesmos que ficam sempre de sorriso, como se não houvesse tempo e como se tudo fosse fantástico. E neste momento, toda a gente percebeu que internacionalizar as instituições de ensino superior, mais do que uma coisa simpática e fantástica, é uma necessidade e uma urgência, e temos que nos envolver todos, porque o pessoal das relações internacionais não chega, não há braços que cheguem, e fundamentalmente, como já estamos a arrancar muito tarde, ou a tentar dar uma dinâmica muito urgente,
há muito trabalho que tem que ser feito e que precisa da colaboração de todos. Eu tinha também uma questão, aliás, duas a fazer. Uma diz respeito aos países, o que é que se entende por país? Eu vi, por exemplo, a Macedónia do Norte. Nós, há 4 anos atrás, recebemos vários alunos da Macedónia do Norte e numa das minhas cadeiras, que se chama Integração de Recursos Humanos, aliás, uma das alunas fez um manual de acolhimento da sua universidade, de que o pai é docente. E eu percebi que era uma universidade uma instituição privada muito parecida com o ISLA, com cursos, de certo modo, muito equivalentes. E estávamos a falar disto e eu lembrei-me, porque não fazer, mas a Macedónia do Norte não pertence ainda à comunidade europeia, ou seja, isso é uma limitação? É assim, neste momento não é de toda uma limitação, não deve ser. Quando não é Erasmus, pode ser cooperação institucional pura, não é? Portanto, uma coisa é ter o programa Erasmus por detrás e com isso temos a garantia das bolsas, Claro. Temos o reconhecimento internacional das mobilidades, toda a gente sabe do que é que estamos a falar. Com essa instituição em particular, eu acho que devíamos avançar para um ICM. ICM é International Credit Mobility. Este ano, 2021-2022, não houve call para o ICM, porque o programa esteve todo muito atrasado por causa da situação de pandemia. E, portanto, aquilo que acontece é que 20% da verba atribuída a cada projeto de mobilidade pode ser utilizado para mobilidade dita internacional, isto é, com países terceiros. Foi a maneira que a Comissão encontrou para resolver o facto de não ter tido possibilidade de negociar os envelopes com os diferentes países, porque o ICM é baseado em cooperação bilateral entre a Comissão Europeia e os outros países envolvidos, e não houve tempo para discutir os envelopes financeiros, porque pressupõe que a Comissão Europeia põe X e que o outro país parceiro mete Y, e depois é a junção desses dois financiamentos que determina o número de projetos aprovados para cada um dos países. Eu acho em particular que devemos avançar para um ICM, ainda por cima, se a professora se sente tão familiarizada e tão próxima dessa instituição, isso já existe essa rede. Eu combinei numa reunião que tivemos agora um destes dias, que era para estudantes, mas acabámos por fazer dela uma reunião de trabalho com o professor Paulo. Eu combinei com ele que vou preparar um conjunto de informações sobre as próximas candidaturas e eventualmente com esta sua nota. Uma das coisas que eu vou propor é um International Credit Mobility e depois, eventualmente, sendo aprovado, faremos uma reunião de tal sorte que possamos preparar essa candidatura, eu dar-lhe-ei as minhas notas e depois em articulação prepararemos uma candidatura desse tipo. Mas para já aquilo que se pode fazer é o Memorandum of Understanding, e aquilo que eu vou pôr aqui nas minhas notas é para mandar precisamente um draft disso para o professor Paulo, para ele depois poder articular convosco, está bem? Pronto. Portanto, deixe-me só aproveitar esta sua deixa. Exatamente a mesma coisa, quase todos nós temos amigos no Brasil, portanto, cooperação com o Brasil é cooperação overseas ou international, como lhe queiram chamar, países terceiros, e, portanto, sim, podemos fazer acordos, sim, há uma espécie de um programa de mobilidade que nós chamamos overseas, que não tem suporte financeiro, mas que obviamente assenta em relações bilaterais. Quer dizer o quê? Por exemplo, podemos já combinar com a Universidade de São Paulo que o ISLA manda 2 alunos e que o ISLA recebe 2 alunos. Os alunos mantêm os compromissos financeiros na sua instituição de origem, não têm compromissos financeiros na instituição que os acolhe. É óbvio, não tem bolsa e, portanto, as viagens, o alojamento, a alimentação, decorre tudo por conta do próprio.
mas é uma possibilidade e permite depois o desenvolvimento de cooperação entre os docentes e, eventualmente, a organização de atividades conjuntas. Peço imensa desculpa. Isto é muito difícil. Aqui em casa há muitas crianças. Oh, se faz favor, a mamãe está a falar com muitos senhores professores do Porto. Agora não há conversa. Vá. Posso? A segunda questão diz respeito à imprevisibilidade relativa ao estado pandémico, não é? Ou seja, por exemplo, eu sei que universidades ainda ontem, em conversa, uma amiga minha espanhola me esteve a dizer, ela está e vai ficar todo o ano a 600 quilómetros da sua universidade, ela está junto à praia, onde tem uma casa, e está muito bem, não é? Mas está a dar aulas, pronto, não presenciais, não é? E todo o ano letivo ela já está determinado que vai dar aulas não presenciais. Ou seja, isto também coloca logo alguns problemas em termos de mobilidade. Pronto, é assim, nós estamos a considerar a mobilidade online também. Isto é, nesse caso não há bolsa, mas aquilo que nós estamos a fazer, até para a avaliação de corpo docente, é quando acontece mobilidade online, nós registamos exatamente como se fosse uma mobilidade presencial, sendo que é online, obviamente, com todas as limitações que tem. Possivelmente a sua questão também tinha a ver com, imagine que eu vou fazer uma mobilidade em maio e de repente comprei a viagem em abril e em maio estou limitada. Existe no programa uma coisa que se chama força maior e provando-se que não pode reaver o seu dinheiro e que houve efetivamente uma alteração, não é financeiramente prejudicada por isso. Aliás, eu tenho, só para perceber, eu tenho um professor que é alemão aqui na Escola de Comunicação na Lusófona em Lisboa e tinha previsto a saída de 3 professores para a Bélgica esta semana precisamente. Ele é alemão, é nosso docente, mas é alemão, tem filhos em casa com ele e de repente com esta situação ele decidiu que não tinha condições sequer emocionais para sair uma semana para trabalhar em Bruxelas. Os outros 2 colegas saíram e ele percebeu que não tinha. Conseguiu reaver o dinheiro do alojamento, não conseguiu reaver o dinheiro da viagem. Eu já lhe tinha pago a bolsa na íntegra, ele vai-me devolver tudo o que diz tudo o que não gastou, ele devolve-me e eu vou pedir força maior para reembolsar, isto é, para que eu não seja prejudicada, porque ele já tinha, a viagem não lhe foi reembolsada, porque ele comprou pelo mínimo e, portanto, a Ryanair não devolve dinheiro absolutamente nenhum. E, portanto, o professor não vai ser prejudicado por causa disso. É óbvio que isto não pode ser assim feito. Quando ele marcou a viagem e o alojamento e programou a sua ida, a situação pandémica era outra, não é? 5 dias depois mudou tudo. A Alemanha criou as restrições que criou e ele, em consciência, sentiu que não tinha condições de ir, não é? E, portanto, ninguém fica prejudicado por causa disso, professora. Tentamos, obviamente, sempre enquadrar tudo. A partir do momento em que estamos a fazer todo o processo de uma maneira séria e responsável, quando os imprevistos acontecem. As inevitabilidades existem. Obrigada. Professora Alexandra, está com a mão no ar há tanto tempo, peço desculpa. Eu sou muito tagarela. Não tem mal. Boa tarde, antes de mais, eu peço desculpa por ter chegado tarde, mas eu estive em aula. O que é que eu queria perguntar? Preocupa-me a questão dos protocolos. Claro que para os alunos esta questão da segurança é muito importante, não é? E eu acho que vamos ter alguma dificuldade em convencer os alunos a sair, mas ultrapassada essa questão e mais em termos de gestão de acordos, pronto, o que eu percebi, a tónica seria nós potenciarmos a lista das entidades com quem o ISLA pode eventualmente fazer relações, ou ter relações de mobilidade. E eu pergunto, em relação ao grupo lusófona, nós não poderemos, como ISLA, usufruir dos protocolos já existentes?
Não, tem que ser protocolo. Estou a ver que o Paulo está a dizer que não. Pronto, essa seria uma questão. Depois, a outra questão prende-se também com a eficácia ou com a expectativa que nós podemos eventualmente colocar nestes nossos contactos, porque se o programa Erasmus já está relativamente maduro, não é? E o ISLA ainda está na sua infância, nós vamos tentar fazer acordos e protocolos com entidades que já têm um excedente, não é, de alunos. Depois nós temos aqui outro problema, é que condições, que fatores de atração é que tem o ISLA para determinadas entidades, nomeadamente universidades grandes, que serão aquelas que são as mais atrativas para os nossos alunos irem. Isto naquele equilíbrio do ingoing e do outgoing, do incoming e do outgoing, não é? Porque é sempre um problema nós enviarmos alunos e não temos ninguém, não é? Que tipo de estratégias é que sugere para equilibrarmos isto, para os contactos não serem, enfim, meramente pessoais, porque depois eles têm que passar a ser institucionais e depois a reitoria das universidades vão dizer que já não há mais acordos, que já tem, e nós, enfim, não sei, não digo que perdemos tempo, mas pelo menos gerimos aqui uma série de expectativas que depois não se concretizam. Alexandre, eu posso dar aí um input relativamente a isso. Eu julgo que o Paulo está a par disso. Nós há pouco tempo estivemos na Universidade de La Rioja, em Espanha, e estabelecemos até Tivemos várias reuniões de trabalho por vários motivos o primeiro tema da agenda foi precisamente esse da mobilidade. Eles mostraram total disponibilidade para receber docentes já este ano letivo, nomeadamente no segundo semestre. Aliás, até ficou mais ou menos agendado ao Paulo, e não sei como é que sabe, tu se calhar melhor do que ninguém, o professor Godinho deve ter dado alguma coisa. Tinha ficado de acordo mais ou menos que eventualmente o Paulo até poderia ir lá, ele em mobilidade, para preparar caminho para depois outros seguirem. E, portanto, neste primeiro ano eu julgo que iriam só docentes. Num segundo ano poderíamos começar a trabalhar, e o objetivo era começar a trabalhar também a mobilidade de estudantes. Portanto, isto significa o quê? Que nós estamos a dar alguns passos. Eu acho que era importante ao Paulo, e esta é uma opinião pessoal, era importante nós percebermos quais é que são os protocolos que nós temos assinados, se calhar até com os diretores de curso tentámos perceber efetivamente aqueles que são fortes e os que não são, porque se calhar temos protocolos que só são protocolos de papel e depois não conseguimos agilizar, e se chegarmos à conclusão de que temos poucos, o que temos que fazer é fácil, é procurar mais. E a professora Elizabeth Lourenço falou há um bocado da Universidade de Vigo. Nós temos alguns professores que podem estabelecer essa conexão. Eu também posso estabelecer alguma conexão com Santiago de Compostela, e eu acho que com pequenos passos podemos começar a construir esta rede. É mesmo assim. É evidente que, como a Alexandra disse, eles já têm a máquina muito mais oleada, e a questão é saber se nos querem receber. Mas é assim, eu acho que se nós arranjarmos as pessoas certas, deverá haver algum espaço para nós também lá. Na Universidade de La Rioja, mostraram total abertura para nos recebermos. Ok, mas estamos a falar de contactos institucionais, é isso que eu estou a querer dizer. E foi, nós na Universidade de La Rioja falamos diretamente com o reitor da universidade, portanto, fomos diretamente ao expoente máximo da universidade. Exato, ao decisor, portanto, não é? E repara, temos que aproveitar um bocado isso, não é? Já que somos pequenininhos, se conseguimos estabelecer contactos a um nível mais elevado, é evidente que isso... Repara, nós quando fomos lá, estivemos a falar diretamente com a pessoa que é responsável por toda a mobilidade na Universidade de La Rioja.
E o que ficou combinado, mais ou menos, era o Paulo ir lá para falar com ela e tentar agilizar o processo. A ideia era este ano ainda mandar alguns docentes e eventualmente virem cá alguns deles, e depois no ano seguinte começamos com os estudantes, como a professora Elizabeth Lourenço disse, e muito bem, para pôr mobilidade, em mobilidade dos estudantes este ano já não vamos a tempo, só no próximo ano. Eu gostava de fazer só mais 2 ou 3 notas. Eu se calhar dei uma impressão errada há bocadinho quando disse que era difícil fazer parcerias. Efetivamente é difícil, mas há instituições a nascer todos os dias, não é? E as instituições de ensino novas também têm que fazer o seu caminho e não são postas completamente de parte. Perguntava-me o que é que eu posso fazer para tornar o ISLA atrativo. Eu tenho a certeza absoluta que se vocês em 2 ou 3 áreas oferecerem um semestre, por exemplo, com 30 ICTS em língua inglesa, que vocês vão ter a casa cheia. Aliás, se tiverem... É verdade isto. E é para aí que temos que caminhar. Aliás, eu estava aqui a tentar ser um bocadinho contida. Os colegas da ULP já me conhecem e sabem quando eu venho dar sessões, isto é uma coisa horrorosa, porque efetivamente eu não sei se algum de vocês, possivelmente alguns tiveram a oportunidade de ver, inclusive ou de participar na apresentação da nova agenda para o ensino superior. Foi uma apresentação que nós fizemos, creio que praticamente há um ano, para todos os diretores das instituições e administradores das instituições do grupo. Possivelmente alguns de vocês já leram a nova agenda e fizeram a vossa leitura. Eu posso vos dizer qual é a minha. O grande objetivo da Comissão, ao nível do ensino superior europeu, é começar a abandonar os ensinos superiores nacionais. E disso é prova, ou são prova, as University Alliances e tudo aquilo que decorre em torno disso. E toda a agenda está marcada por isso. E, portanto, aquilo que nós temos agora, por exemplo, nos Erasmus Mundus, aquilo que nós temos nas universidades europeias, pronto, não é assim uma coisa propriamente que toda a gente já conheça, porque estamos agora no 3º ano de implementação efetiva das universidades europeias no espaço europeu. Mas eu posso vos dizer que tenho o privilégio de estar a trabalhar com uma quer dizer, aquilo que é necessariamente o futuro. E quando isto for futuro, e é um futuro muito próximo, a nova agenda é até 2027, e portanto em 2027 ou em 2026, quando sair a agenda para 26-32, aquilo que vai sair é que os primeiros ciclos e os CETESPs e essas coisas todas, vai tudo ser obrigado a ter mobilidade e vai ter que ser obrigado a ter parcerias efetivas de partilha de currículos e as pessoas vão ter que circular. Isto é uma inevitabilidade, a não ser que a Europa caia. Se a Europa não cair, é para aqui que nós temos que caminhar. Ora, se toda a literatura existente nos está a dizer qual é o caminho, nós temos que o começar a fazer. Não tivemos a oportunidade de efetivar isto, mas por exemplo, eu sei que alguns de vós partilham o ensino com a ULP. A ULP neste momento tem um consórcio na área da mediação, que é um consórcio nacional. Porquê é que eu fiz tanta insistência com as instituições do grupo para promovermos este consórcio nacional? Porque eu acho que eu, em primeiro lugar, preciso de praticar, trabalhar com instituições diferentes da minha, a fazer coisas em conjunto. Se eu não sou capaz de fazer na minha própria língua, na minha própria cultura, como é que eu vou fazer com os fulanos da Macedónia do Norte? São tão diferentes de mim. E, portanto, os consórcios são um instrumento fantástico para aprender a fazer isto, para ganhar abertura. Porque nós que implementamos projetos, que puxamos pelas instituições, pelas nossas áreas, também temos que aprender. Porque não é muito fácil, não é fácil trabalhar com culturas diferentes. E, portanto, este é um processo.
E a questão dos consórcios nesta área é fundamental. E mesmo o ISLA, sendo pequenino, se quiser sobreviver depois de 2027, tem que caminhar agora. E por isso é que o professor Paulo Furtado foi apontado, é que os administradores e os diretores têm estado a puxar por toda a gente e a fazer presente que é preciso, e é preciso por causa da instituição. Mas em última instância, como os senhores professores sabem melhor do que eu, quem faz as instituições somos nós que lá vivemos. Somos os administrativos, somos os professores, as senhoras da limpeza, os alunos. Os senhores também sabem, quanto mais exigentes forem os vossos alunos, melhor vocês preparam as aulas, não é? Eu lembro-me quando dei aulas da primeira vez, como assistente, aquilo que o regente da cadeira me disse foi: vais preparar a aula para o melhor aluno que tu conseguires imaginar. Eu sei que isto é muito fácil quando se é novo, quando se vai pela primeira vez para uma sala de aula e se gastam 6 horas para preparar uma hora letiva. Depois vamos desgastando e depois somos muito reação daqueles que temos à nossa frente. Se eles estão desmotivados, se eles estão cansados, se eles não se interessam, nós próprios começamos a ficar um bocadinho cansados, não é? E é natural. Estas coisas também nos dão vida nova, porque independentemente de quem está à nossa frente, nós precisamos de vida nova, não é? O que eu costumo dizer aos nossos alunos é: escolham um emprego que vos faça levantar às 4 da manhã, 20 anos depois, olhar no espelho e dizer: uau, vou trabalhar. É a única coisa que interessa. Não interessa se é bem pago, não interessa se é mal pago, não interessa se está na moda, não interessa se não está na moda. O que interessa é o gozo, o prazer que tu tens a fazer isso. E aquilo que te faz levantar, seja de fim de semana, seja numa quarta-feira, seja às 6 da tarde, seja às 6 da manhã, e dizer: uau, vou trabalhar. E os professores têm a obrigação de ser os primeiros a levantar-se também e dizer: uau, vou transformar o mundo, porque é o que os senhores fazem todos os dias. É o que os senhores fazem todos os dias, é criar vida nova. E eu sei que às vezes é difícil carregar esse fardo, mas é o que os senhores pessoas fazem, é dar vida nova. E para isso precisam de a ganhar também. A mobilidade é isso. E o ISLA também precisa disto, precisa desta vida nova que só vocês é que a podem dar. Só vocês é que a podem trazer. Mas para a dar e para a trazer também tem que ir buscar a algum lado. Portanto, se faz favor, vão em mobilidade. Porque é a melhor maneira de ganhar isso. E, efetivamente, 30 ICTS em língua inglesa não tem que ser o ano letivo completo. Por exemplo, podem determinar que têm 30 ICTS em língua inglesa no primeiro semestre de setembro a fevereiro. E acabou. Só têm esses. E os alunos são todos canalizados para esse período. O que é que acontece? Podem fazer coisas diferentes. Podem fazer um bom programa de acolhimento, com viagens pelo país inteiro, ou com um conjunto de coisas adicionais, ou com um curso de língua muito intensivo. Pronto, podem criar assim um conjunto de coisas especiais. E quando fazem a parceria já promovem isso. Já dizem: olha, nós temos isto, é assim que vamos acolher os vossos alunos, é para isto que eles vão vir. Vou-me calar, porque eu sou a maior tagarela. As pessoas não sabem, mas eu adoro o Norte. E portanto, convosco é sempre tudo ainda pior. Por favor. Eu não sei se poderei, Júlia, não se importa, também está com a mão. Muito rapidamente. Pois, mas estava antes de mim. É igual, é igual. Muito obrigada, doutora Elizabeth Lourenço, pela clareza, sobretudo, com que expôs esta conversa, e obrigada também ao Paulo por esta iniciativa. Eu queria a minha preocupação centra-se aqui. O ISLA é uma instituição que tem um grande número de estudantes que são de STESP. E eu gostei daquilo que disse há pouco,
os STESP também vão ter que entrar nisto. E, na verdade, a minha preocupação é exatamente esta. Já estão. Esses alunos já podem sair em mobilidade para estudos ou para estágios, sendo que é sempre mais fácil quando saem para estágios. E em relação aos estágios desses alunos, o professor Paulo depois fala comigo, mas há um conjunto de instituições, eles são normalmente um bocadinho mais novos, não é? Há instituições na Europa inteira que organizam estágios e que acolhem essas pessoas de uma maneira um bocadinho diferente daquela que acontece com os alunos de licenciaturas e de mestrados. Desculpe interrompê-la, a idade é a mesma, não é? É, então pronto, É. então não há Primeiro problema. só é à volta dos 19 anos, é porque eles saem do secundário e ou vão para o STESP e depois muitas vezes seguem para a licenciatura, ou vão diretamente para a licenciatura, mas basicamente a idade é a mesma, não é? 19, 18 anos, 19 anos, 20. Sim, diga, desculpa interrompê-la. Não. Nesse caso não há problema absolutamente nenhum, mas para Erasmus não é? Sim, podem ser para Erasmus normalmente, não é? Então, estou desatualizada na minha informação. Sim, não, os alunos podem sair em mobilidade, todos os estudantes regularmente inscritos num curso de ensino superior com docente a grau e STESPs. Muito bem, muito obrigada. Mais uma questão, eu dou aulas ao curso noturno, que é constituído, por exemplo, a minha turma de primeiro ano deste ano, não há nenhum aluno que não seja trabalhador estudante, o que é riquíssimo em termos de, digamos, das aulas que nós conseguimos dar, porque há vivências que quem é muito mais jovem ou não tem experiência de trabalho não tem. Bom, mas isto também coloca problemas em termos de possibilidade de mobilidade, porque são trabalhadores, não é? Ou seja, há algum recurso que não seja estarem um semestre deslocalizados para este tipo de alunos? Há imensos recursos agora. Por isso é que este programa tem como aquele objetivo primeiro que eu vos falava há pouco e que depois vão ver outra vez na apresentação se quiserem ver, que é a questão da inclusão. Todos agora podem participar, inclusive esses. Normalmente aquilo que acontece é que é a questão do blended. E portanto, para esses casos muito particulares, aquilo que eu depois peço é que me digam qualquer coisa, o professor Paulo certamente fará isso, mas sim há um mínimo de saída de 5 dias e podem, por exemplo, ter um conjunto de coisas a prepará-los online antes de irem, terem aulas online, terem sessões online, depois vão e estão durante 5 dias e depois regressam e têm eventualmente avaliação online ou entregam papers ou fazem apresentações. Sim, há muitas formas de colmatar e de dar vida nova a isso hoje em dia. E, portanto, sim, pode promover junto dos seus alunos e dizer já... Eu sinto que eles têm, e eles falam com enorme pena do facto de não poderem estudar no estrangeiro, de não poderem ter essa experiência, e sinto que muitos deles têm uma motivação enormíssima e que seria muito enriquecedor para eles. Não, eu também, eu partilho consigo, aliás, durante muitos anos foi um dos grandes sofrimentos, porque, por exemplo, instituições como o ISLA, como o ISMAT, e como, por exemplo, a ESEAG ou o INP, cuja esmagadora maioria dos alunos eram alunos, e, portanto, trabalhadores estudantes e, portanto, não podiam realizar períodos de mobilidade. Era muito triste para quem está deste lado e quer promover, perceber que existia efetivamente essa limitação, mas hoje em dia, por exemplo, até podem tirar, sei lá, 3 semanas de férias e sair durante 3 semanas para uma instituição parceira, e isso é óbvio que lhes está a roubar ao descanso, mas dá-lhes uma perspectiva completamente diferente e ajuda-os imenso. Sim, podemos tratar disso e ver em detalhe tudo aquilo que é preciso fazer. Aquilo que temos que encontrar são as instituições, obviamente parceiras, que possam colaborar connosco nesse objetivo. Inclusive, existe uma coisa que se chama BIPs, Blended Intensive Program, que podem ser promovidos e discutidos com instituições
e permitir que os estudantes saiam em mobilidade, por exemplo, durante 2 semanas para trabalhar com um grupo de 2 ou 3 universidades diferentes, em sítios diferentes, mas pronto, esta é uma demanda que terei que trabalhar com o professor Paulo antes de criar a oportunidade para que isso aconteça, mas acho que estamos agora na altura certa, porque em fevereiro próximo vai haver novas candidaturas para financiamento, e tendo todos os presentes verdadeiramente envolvidos e empenhados em contribuir para a internacionalização do ISLA, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos chegar a bom porto e que daqui a um ano vamos ter muita gente em mobilidade, muitos processos, e não vamos ter um Paulo Furtado, mas vamos ter um Paulo Furtado com uma equipa de pelo menos mais 2 pessoas, porque não vai haver mãos a medir. Eu não sei até que ponto é que seria possível, mas, por exemplo, nós temos muitos alunos da Câmara de Gaia, que trabalham na Câmara de Gaia. Estabelecer protocolos com instituições que nós sabemos antecipadamente que nos fornecem uma quantidade significativa de alunos, e que estão interessadas, muitas delas, em que os alunos realmente se valorizem em termos escolares e profissionais, logicamente, não é? Em eles também, de algum modo, contribuírem com tempos de férias não, de dispensa de serviço para este tipo de programas de mobilidade. Isto é uma sugestão. É assim, eu acho que se podem fazer muitas coisas quando temos as pessoas efetivamente envolvidas, professora Valério, porque efetivamente é assim, a professora está a apresentar uma situação, nós podemos desenhar uma coisa à medida para isso, e desenhar uma coisa à medida para isso, por exemplo, podemos fazer, eu não sei, alguém daqui conhece já o consórcio da mediação que a professora Elizabeth Pinto da Costa desenvolveu? Pronto. É assim, eu não me importo nada de me sentar convosco a criar soluções para os vossos grupos, eu faço isso com muito gosto e com muita alegria, para mim é um prazer. Eu sou daquelas que acorda às 4 da manhã e diz, uau, vou trabalhar 20 anos depois, porque tenho imenso prazer em fazer isso e em encontrar soluções e encontrar respostas, porque eu acredito seriamente que a única coisa que pode mudar o mundo é a educação. E em particular a internacionalização da educação, porque quando alguém sai em mobilidade e conhece pessoas de outros países e aprende a estar com elas, no dia em que tiver poder para decidir guerra ou paz, vai decidir paz e não vai decidir guerra. E portanto, se eu tiver uma lágrima nesse mundo inteiro, com o meu contributo, eu vou ser uma criatura muito feliz. E portanto, aquilo que eu vou só dizer-vos assim de uma maneira muito larga, o que o professor Paulo e eu combinámos foi, na sexta-feira, saíram as instruções iniciais para as candidaturas de fevereiro. E aquilo que eu vou fazer, à semelhança do que faço todos os anos, vou analisar, vou avaliar, e para cada pessoa responsável, ou para cada um dos meus interlocutores, eu vou mandar um e-mail com a minha proposta daquilo que deve ser feito e que candidaturas é que devem ser feitas. Depois desta conversa aqui convosco hoje, necessariamente nós se calhar, se o vosso empenho for efetivamente aquilo que parece, aquilo que eu vou propor são 2 ou 3 coisas, e na sequência disso, sendo aprovado pela administração do ISLA, depois o professor Paulo fará o favor de reunir aqueles de vós que ele considerar, obviamente, para trabalharmos em 2 ou 3 coisas. E se calhar uma das coisas que eu iria propor é precisamente um consórcio nacional, mas mais do que um consórcio nacional, eventualmente a candidatura ao International Credit Mobility, e pronto, e começarmos a desenhar pacotes à medida de acordo com as nossas necessidades, porque efetivamente uma coisa se eu fizer uma candidatura generalista e pedir 20 bolsas de 5 meses cada uma, de que é que isso me serve se eu tenho 20 alunos para sair, mas eles só podem sair 2 semanas cada um? Então, se calhar aquilo que temos que fazer
é repensar o que vamos fazer, como é que vamos fazer e fazer à medida. Por um lado, para que possamos fazer projetos objetivos e não estamos, portanto, a gastar tempo na energia a fazer candidaturas, relatórios intercalares, relatórios finais, a receber dinheiro, a devolver dinheiro e a fazer contas, mas fazemos coisas à medida que sabemos que vamos utilizar, gastamos um bocadinho mais de tempo na preparação, mas somos mais assertivos. E quando eu digo mais tempo na preparação, não estou a falar de uma candidatura que demora 15 dias a escrever, não. Estou a falar de candidaturas que demoram 2, 3 dias a escrever, sendo que precisam de 2 a 3, sei lá, um mês talvez de preparação para o estabelecimento de parcerias e conversas basicamente entre as pessoas. Mas obviamente, oportunamente, depois falarei convosco sobre o assunto. Mas faríamos coisas mais cirúrgicas de acordo com as nossas necessidades. Mas isso também não era o que nós tínhamos previsto para a nossa sessão de hoje, que era uma sessão sobre... Eu não posso falar... Vocês sabem que no outro dia tivemos 2 sessões para alunos que começaram às 6h30 e acabaram às 8 da noite. Isto não é metodologia de trabalho. E, portanto, hoje também já começamos às 6h30, são 8 da noite. Eu não me importo, porque eu gosto muito de conversar, mas um destes dias vão dizer que eu não sou assertiva, porque efetivamente vim para falar de mobilidade de docentes, estou a falar de candidaturas e portanto... É um prazer. Ninguém se importa, não se Ninguém se preocupe. importa, pronto. Ninguém se importa, mas depois no bom sentido. Veja lá o que é que vai disponibilizar na gravação, porque isto não faz sentido absolutamente nenhum, ainda me acusam de ser uma péssima profissional. Faz, não se preocupe com isso. Vai editar, o Paulo tem que editar. Pois, ainda por cima é a pessoa adequada para isso. Nós temos a equipa completa. Pronto, da minha parte... O meu endereço de e-mail segue na apresentação, eu também posso deixar aqui no bate-papo. Não é o que está lá, mas vai dar à mesma caixa, este é mais fácil de escrever. Questões, sugestões, pensamentos que gostassem de partilhar, façam favor. Eu acho que estão reunidas efetivamente as condições para darmos aqui um arranque sério à internacionalização do ISLA. É a única maneira que nós temos de o manter vivo e de o fazer viver e de o fazer crescer, porque efetivamente nas próximas avaliações a A3ES vai pedir pela internacionalização e se não tivermos, quer dizer, é óbvio que somos mais pobres por causa disso. Somos... na nossa essência mais pobres se não tivermos, somos todos mais pobres e portanto precisamos de fazer crescer para ficarmos todos mais ricos, mais humanos, mais cidadãos, mais multiculturais, mais capazes de outras línguas, com pedagogias mais adaptadas ao nosso tempo, com novas metodologias, novas imagens sobre o mundo, novas formas de fazer os nossos alunos crescer e portanto se afirmarem no mundo e de transformarem o mundo. Mas por outro lado, para além desta parte que é aquela que me interessa a mim, em termos de avaliação, se não tivermos um destes dias, fecham-nos as portas. E portanto nenhum de nós quer que isso aconteça. Como estão todos empenhados, eu fico muito feliz e estou completamente à disposição para aquilo que considerarem, sendo que para já a garantia de que quantas bolsas queiram, nós temos muitas, mas vamos lutar por todas aquelas que forem necessárias adicionais e, portanto, em relação a isso, estejam tranquilos, façam o vosso desenho dos vossos objetivos em termos de internacionalização do vosso currículo, porque o compromisso do professor Paulo e o meu, ou o meu e o do professor Paulo, é que vamos encontrar sempre os recursos financeiros para que os possam cumprir e, com isso, ajudar-nos a todos a crescer e a desenvolver os nossos objetivos e os nossos projetos. Por outro lado, esta questão das novas candidaturas, que iremos trabalhar muito em breve e que, portanto, certamente alguns de vós vão de ser chamados para colaborarem diretamente nisso. Solicitar uma vez mais o vosso empenho na promoção dos objetivos do programa junto dos alunos, sempre que puderem falar de ambiente, falar de cidadania, de democracia, de igualdade nos vossos programas, por favor, não deixem de o fazer.
Nós corremos o risco de ter gerações altamente tecnológicas, altamente capazes de lidar com tudo o que está a milhões de quilómetros de distância, mas incapazes de se relacionar com quem está à sua frente, e todos somos poucos para mudar esse paradigma. E, por outro lado, eu própria falo disso, não é? Como devem imaginar, neste momento as minhas 3 crias estão agarradas aos seus gadgets porque a mamãe está a trabalhar. E pronto, e portanto também dou o meu contributo. Mas quando jantarem acabou, não há gadgets para ninguém. Quanto muito há filme com a mamãe, não há mais nada. Mas efetivamente todos somos poucos para mudar esse paradigma e para ajudar o mundo a chegar a bom porto. E por outro lado, acrescentar que vou, conforme combinado, enviar um draft do Memorandum of Understanding para poderem fazer parcerias fora da Europa, sendo que todas na Europa decorrem através dos instrumentos oficiais do programa, que o professor Paulo Furtado já tem à sua disponibilidade. Este modelo é que não tem. Vou também preparar um draft do acordo com instituições portuguesas, com instituições de língua portuguesa, nomeadamente aqueles que podem utilizar para o Brasil e para Moçambique e por aí fora, e vou também mandar ao professor Paulo para ficar à vossa disposição. Naquilo que entenderem que eu possa ser útil, por favor, disponham. Eu acho que, se não houver mais nenhuma questão assim de última hora, acho que podemos deixar a doutora Elizabeth ir jantar com as suas crias, não é, descansadamente. Tenho só que lhe agradecer imenso a sua disponibilidade, que é constante, não é só hoje. Não foi só hoje, quer dizer, o dia que se arranjou e que é uma aberta na agenda, não. A doutora Elizabeth está sempre que pode disponível para responder a perguntas, para esclarecer, para informar, para ensinar. Eu estou a aprender praticamente tudo sobre esta área com ela, portanto, e pouco a pouco, mas lá chegaremos. E, portanto, espero que tenham gostado. Alguns ficaram pelo caminho e foram deixando mensagens. Muito obrigado também a esses. Muito obrigado àqueles que estão cá pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade também e pelo vosso interesse, sobretudo. E pela minha parte, claro, vou manter sempre esta ativa e dinâmica, esta ligação entre as partes, para que de facto todos possamos contribuir para a internacionalização do ISLA. E pronto, e pela minha parte é isso. Agradeço a todos a vossa presença. Obrigada pelo convite, obrigada pela vossa presença, foi um privilégio e por favor disponham, é para isso que Muito obrigada também. Boa noite, obrigado pela disponibilidade. Então, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.